E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia e do Mike, que são minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria boutique de RH especializada em escritórios de pequeno e médio porte. Para saber mais, acesse sapiro.com.br. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio que abre a última trinca da quinta temporada do podcast Direito de Resposta. E hoje nós temos um episódio internacional com Mariana Pargendler, que veio diretamente do Sul e hoje, nada mais nada menos do que professora titular de Direito de Harvard, a principal universidade do mundo. Como diz o pai do meu sogro, coisa grande. Então, Mariana, muito obrigado por ter vindo, por ter topado participar. Prazer enorme te receber aqui no Direito de Resposta. Prazer estar com você, Renato. Maravilha. Vamos começar então, literalmente do começo, da nossa pergunta clássica sobre planejamento de carreira. Você tem uma carreira que é super sólida, quase toda ela, e a gente já vai chegar lá, é voltada para o magistério. Então, são 13 anos de fundação Getúlio Vargas e mais recentemente, desde julho, como professora titular em Harvard. Essa trajetória ela foi planejada? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Bom, planejada não, né? Essa é uma palavra muito forte. Porém, é verdade que desde o meu tempo de graduação, eu me dediquei muito à pesquisa em direito. Então, boa parte da minha graduação foi dedicada à iniciação científica. Eu fui orientanda da queridíssima e incrível professora Judite Martins Costa, na Federal do Rio Grande do Sul. E eu cogitava virar professora em Direito. Aliás, meu pai e minha mãe foram professores da Federal do Rio Grande do Sul. De Direito também? De Direito também, né? Olha, e juízes. E esse é um modelo, digamos, predominante no Brasil, de a pessoa ser professora e ter também uma outra carreira jurídica. E era isso que eu pensava inicialmente. Eu não pensava em magistratura, pensava talvez ser diferente um pouco, ser diferente de alguma coisa, né? E talvez então seguir pela via da advocacia. Então era um pouco isso que eu pensava, mas sem muita clareza, assim, certamente sem fixar qualquer tipo de plano, embora na época da graduação já estivesse um pouco claro que naquele momento, embora esse não tenha sido o percurso dos meus pais, cada vez mais a posição de professor estava ligada ao doutorado. Então eu já tinha um pouco em mente em fazer uma pós-graduação acadêmica, mestrado, doutorado, depois da graduação, mas sem muita certeza e sem apostar todas as fichas em virar professora, muito menos em tempo integral. Mas a verdade é que a experiência em pesquisa na graduação me conquistou muito e realmente despertou esse interesse. E é interessante como você coloca, porque a bem da verdade é que realmente aqui o comum é esse turno duplo, né? Ou você advoga e dá aula, ou você atua no corporativo em órgão público e dá aula. É difícil você encontrar o 100% professor, né? Então, importante ter a tua visão. Como é que você caiu no direito? Foi influência da tua família? Não sei, né? É difícil, assim, saber. Certamente meus pais jamais buscaram me influenciar de forma expressa. E vou dizer que em termos de background familiar é mais do que minha mãe e meu pai. É também minha avó materna e meu avô materno que se conheceram na faculdade de Direito e ainda meu bisavô também na mesmíssima faculdade de Direito. Além do meu tio, dos meus primos. Então era muita força, mas isso inicialmente para mim, longe de me atrair, me repelia. Meus pais eram juízes, na época os processos eram físicos, muito trabalhadores, muitos processos em casa. Eu me ressentia dos processos, eu me ressentia das conversas que eu achava chatíssimas quando criança, e eu tinha inicialmente uma ideia de ir para as exatas, né? De fazer talvez ITA, engenharia, ou talvez algo relacionado à física, mas em algum momento no segundo grau, que chamava de segundo grau, né, hoje em dia ensino médio,
Eu tive alguma professora de matemática que eu não gostei, daí eu já não sabia para onde eu ia, porque medicina nunca me atraiu. Eu pensei, puxa, eu vou ir para o direito sem nenhuma certeza que é isso que eu queira fazer, mas vamos ver, qualquer coisa eu me transfiro. Foi assim que eu pensei. Mas caindo na faculdade eu adorei. E daí nunca pensei duas vezes depois que as aulas começaram. Que bom, porque a gente tem que decidir muito cedo, né? E a gente coloca um peso muito grande, se não der certo, muda a faculdade, né? E você acertou a faculdade, não só acertou a faculdade, como você tem uma formação acadêmica que é muito forte. Você tem a graduação e doutorado pela Federal do Rio Grande do Sul e um LLM e um doutorado por Yale. Por que você decidiu, Mariana, seguir esse caminho acadêmico tão forte e quão importante ele foi e é na sua trajetória profissional? Bom, a minha trajetória profissional é a academia. Essa é a minha principal profissão, que é interessante, Renato. Você já tocou nesse ponto. Eu queria destacar duas questões aí. A primeira é que você tem falado bastante em magistério, que de fato é muito do que eu faço. Mas a minha posição não é uma posição só de professora, ensino, sala de aula, mas é um tipo de posição em que também a função de pesquisador é bastante, pesquisadora, no meu caso, bastante relevante. Então, é uma posição de ensino e pesquisa. No entanto, eu tinha a ideia da pós-graduação, vindo desse pano de fundo de pesquisa, eu tinha a ideia de fazer mestrado e doutorado. Conto para você que meu plano inicial era fazer doutorado na Alemanha. Isso é muito prestigioso. Na época, na Federal do Rio Grande do Sul, eu estudava alemão, eu estudava francês. Pensava assim, França ou Alemanha. Mas o que aconteceu foi que houve um programa de intercâmbio, na época que eu fiz no último semestre da Faculdade de Direito, que foi nos Estados Unidos, na Faculdade de Direito da Universidade do Texas, em Austin. E eu adorei, então fiz esse intercâmbio e adorei o estilo de Faculdade de Direito dos Estados Unidos. E daí eu decidi me candidatar ao programa de LLM na sequência. E daí, quando eu fui para o LLM, eu já tinha em vista fazer um doutorado depois, e foi dessa forma que a minha formação se construiu. E é interessante mesmo, porque, enfim, como você bem colocou, você está na academia, né? Mas eu acho que é importante você trazer um aspecto que a gente estava até conversando agora há pouco, fora do ar, da questão do magistério. A gente pensa muito em ensinar, o professor. Conta pra gente o que é ser não só a professora, né? Mas o que está embutido nesse teu dia a dia. Ótimo. Então, o que está embutido nessa posição de professor de direito em tempo integral, que é um modelo no Brasil minoritário e em alguns outros países, nos Estados Unidos majoritário, é uma posição em que há duas tarefas centrais: ensino, sala de aula e pesquisa. Então, é assim que a minha vida se desenvolve. Várias vezes tenho alunos me perguntando recentemente como é que eu divido meu tempo. Eu falo para eles, eu não sei, porque eu não tenho billable hour, né? Então, eu não posso te precisar. Mas talvez seja meio metade, né? Na caixa do ensino e metade na caixa da pesquisa, que não é pouco, né? Então, tanto pesquisa, publicação, conferência, revisão por pares, tem toda uma vida muito relevante nessa área da pesquisa e da produção acadêmica também, que às vezes é menos presente ou menos clara em vários ambientes no Brasil. Então, eu lembro que quando eu retornei dos Estados Unidos para começar a minha carreira como professora, a gente perguntava, mas Mariana, você vai trabalhar? Sim, eu sou professora, mas você vai trabalhar? E depois, assim, um pouco uma ideia, assim, às vezes há uma associação de um certo diletantismo, né? Embora, como você falou, não, a vida acadêmica é a minha profissão, não é um hobby, né? Mas é um trabalho sério que demanda esforço e suor, mas que na área do direito no Brasil, esse tipo de posição é mais rara e muitas vezes embora ser professor seja algo muito agradável, que muitas pessoas fariam e fazem por hobby, há essa via também, né, da posição acadêmica como principal ocupação profissional, que é uma via talvez crescente, né, na área do direito no Brasil e que é a realidade em vários países, mas a gente sabe que há uma diversidade de modelos com relação ao direito ao redor do mundo. E esse é um ponto importante que você traz. Até tem uma ideia do porquê, mas eu queria te ouvir. Por que fora é tão comum
essa cadeira de professora e pesquisadora totalmente voltado para isso, por que no Brasil ainda tem esse viés de, mas você é professora, mas alguma coisa, né? Por que não é tão comum a profissão 100% magistério, 100% professora e pesquisadora? Renato, que pergunta complexa. Dá para escrever uma tese de doutorado, né? Sobre determinantes dos modelos de professor em diferentes países. Certamente, acho que um critério que é importante ter em mente é que esse modelo de especialização na academia é um modelo muito mais caro. Então, acho que aí já começa uma restrição relevante, né? Então, é difícil fazer um modelo parar em pé na ausência de algum mecanismo de financiamento relevante, que no caso das universidades americanas passam por um modelo de doações muito relevante, em outros países passa por financiamento estatal maciço. Acho que essa é uma parte da conversa, mas acho que é uma série de fatores, né? Também não é algo estritamente ligado à riqueza de determinado país. Há países ricos que têm também uma academia em direito populada, sobretudo, por pessoas que têm uma atuação profissional outra principal. Então, acho que é uma série de fatores distintos que influenciam. Agora, acho que uma limitação é que é um modelo mais caro e, portanto, precisa de vários elementos estruturantes para ele conseguir colar. E isso não é trivial também. Era mais ou menos o que eu imaginava. Eu sei que tem toda uma questão por trás, mas acho que de alguma maneira a parte financeira ela acaba impactando, né? Voltando um pouquinho então agora para a tua carreira e para a tua formação acadêmica, você comentou que você foi fazer o seu LLM em Yale e você fez isso muito cedo, porque você acabou a tua faculdade, se graduou e foi. E a gente vê que é mais comum o pessoal com 5, 6 anos, né? Você entende se aproveitou o máximo que você poderia ou se você pudesse voltar no tempo você teria feito diferente? Eu teria feito igual que eu fiz. É verdade que o modelo mais comum é ter alguns anos pós-faculdade antes do LLM. Você falou 5, 6, eu achei alto, não sei se é essa a média, mas 2, 3 eu acho que seria a minha aproximação, mas de novo não tenho dados empíricos na minha frente. Inclusive, quando eu me candidatei à época, eu ouvi que eu não seria aceita, porque era muito raro ou aberrante fazer o LLM logo depois da graduação. Eu achei que foi ótimo, né? Eu acho que para quem tem ambições acadêmicas pode ser bastante interessante. A pessoa está no momento jovem, cheia de energia, com a cabeça talvez menos fechada. Às vezes, acho que se a pessoa faz mais tarde, é claro que isso é uma generalização, e eu sei N exemplos que não confirmam o que eu vou dizer, mas acho que às vezes é possível, se a pessoa passa muito tempo depois, tem uma maior senioridade, ter uma atitude mais de resistência a um novo ambiente, às novas lições, o que não acontece se a pessoa é mais jovem e tem esse self jurídico menos consolidado. Então eu achei que eu, em particular, me beneficiei desse modelo e é um modelo que eu recomendo para os meus alunos e alunas, ao menos aqueles que buscam uma atuação acadêmica predominante. Eu acho que ele tem vantagem, sim. Não, muito bacana. É importante ter essa sua visão. Eu sempre faço uma pergunta para quem faz LLM aqui para os nossos entrevistados, que é qual foi o grande ganho que você teve com a LLM? Eu queria sim te ouvir, mas tendo essa grande vivência como professora, qual que é a tua visão sobre o LLM? Qual que é o grande ganho do aluno? Eu sou muito fã de LLM. É uma boa pergunta, né? E até porque a gente sabe que é um programa caro e ficou mais caro ainda mais para o brasileiro. Então, né, a taxa de câmbio, ele é caro em termos absolutos, mas certamente a nossa taxa de câmbio recente absolutamente não ajuda. Então, acho que essa, evidentemente, é uma consideração relevante, mas fora isso, eu sou muito fã do LLM. Acho que tem diferentes fontes de ganhos. Acho que a experiência de viver num outro ambiente jurídico é excelente e é algo que eu sempre recomendo muito para alunos. Faça intercâmbio também na graduação. Não é porque eu vou fazer um LLM no futuro, não, faça mais de um. Eu acho que há um ganho enorme nessa convivência com outro sistema jurídico. Então, essa é uma. Segundo, é que os ambientes jurídicos dessas faculdades norte-americanas é muito qualificado, ele é muito interessante. Eu, de fato, me encantei
com ele na graduação e daí fiz essa mudança na trajetória e portanto, não virei germanófila em razão da minha experiência como intercambista. Então, eu acho que tem ganhos substantivos, sim, no ensino, nas ferramentas analíticas. E também tem os ganhos de rede, né? De network e de contatos. E esses me parecem relevantes também. Você tem uma tropa de elite, mesmo com pessoas internas a cada país. Então, isso eu já vi muito, como carreiras foram construídas com base nos vínculos que foram forjados no LLM, e também internacionais, porque o mercado jurídico cada vez mais é um mercado internacional. E daí esse ano de imersão, né, todos juntos nesse mesmo barco, na experiência estrangeira, isso é muito útil, muito interessante também. E eu diria que as três vertentes foram interessantes para mim. Eu, talvez mais acadêmica, realmente acho que a dois, né, do conhecimento, ferramenta analítica, para mim, essa seria a número 1 para mim, mas a experiência de vida em um outro sistema e o aspecto de rede, de networking, de contatos, todos foram importantes na minha trajetória, sem dúvida. É legal te ouvir, porque eu faço essa pergunta, o pessoal normalmente cita as 3, mas a ordem é diferente, eles falam normalmente da vivência, da troca, e por último eles deixam a questão técnica, né, de aprendizado, mas é tudo importante, concordo com você. Depois do LLM, você acabou fazendo até um movimento que é relativamente comum, mas um pouquinho diferente, porque o pessoal vai fazer lá um estágio ou é contratado como um associado internacional, diferente do caso, você foi contratada por um escritório que eu não vou me arriscar a dizer o nome, como uma associada. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência. O que você aprendeu ali, Mariana, que você levou para sua carreira, e o quanto que essa experiência na advocacia internacional influenciou na sua trajetória como professora? Terminando o LLM, eu assumi uma posição de associada permanente no escritório de advocacia grande de Nova York, que é um pouco diferente da trajetória de outros LLMs que tem uma posição de Foreign Associate, que é uma posição temporária, normalmente de 1 ano, muitas vezes administrada ou arranjada pelos vínculos dos escritórios brasileiros, né, que faz sentido tanto para os escritórios estrangeiros parceiros como para os escritórios brasileiros ter essa experiência de troca e essa experiência internacional. Então, esse é um track bastante importante, né? Muita gente segue esse track. Para mim, ele sequer estava disponível, Renato, porque eu vim de Porto Alegre, recém-formada, então eu não tinha escritório por trás, né? Então, digamos, essa via também não é nem que eu optei, ela não estava disponível para mim no momento. Então, a minha única chance seria ser contratada pela outra via, que é a via das posições, entre aspas, permanentes, que são as mesmas posições que os alunos egressos das faculdades dos Estados Unidos entram, né? Tem uma turma de contratados, e daí foi numa turma dessas que eu ingressei. Eu acabava sendo a mais nova da minha turma, porque a trajetória, 5 anos de graduação no Brasil, mais 1 ano de LLM, era menos do que os 7 anos que os mais novos nos Estados Unidos teriam percorrido. E foi uma experiência muito interessante. A época que eu comecei a trabalhar no escritório, o mercado estava muito aquecido. Tanto que quando eu entrevistei, o salário era X, e quando eu comecei a trabalhar, o salário já tinha aumentado 2 ou 3 vezes, porque o mercado era tão aquecido que os advogados estavam saindo para trabalhar em banco com uma concorrência muito grande por talentos. Então, o que isso significa, né? Era muito trabalho, né? E isso foi bom para ganhar experiência rápido. Então, na minha primeira operação, que teve o contrato assinado, o signing, eu estava sozinha no escritório no signing, eu e o sócio por telefone no signing. O meu primeiro closing, eu fui para o Canadá sozinha também, para o meu primeiro closing, porque não tinha braços suficientes naquele período, que foi o período imediatamente anterior à crise de 2008, e foi bastante interessante o que eu vi e senti, a prática dessa área de M&A, que é bastante intensa, e para mim foi bem interessante para eu me conhecer, porque para mim não era um bom match com relação ao meu perfil acadêmico, leitura, pesquisa, escrita, com o tipo de atividade do M&A. Então, para mim isso ficou bastante claro. E não mencionei isso, mas no ano do LLM eu já estava aceita no doutorado. Então, inicialmente, eu ia voltar para o doutorado
em Yale depois de 1 ano e meio no escritório. Mas daí abriu uma oportunidade numa vida também muito cheia de coisas que surgem e você não poderia ter previsto. Mas surgiu a oportunidade de, no escritório, trabalhar diretamente com o Ira Milstein, que era um dos maiores gurus de governança corporativa dos Estados Unidos, forjou e influenciou uma série de debates centrais. E eu acabei trabalhando diretamente com ele, porque ele sempre tinha um associate no escritório trabalhando com ele, como se fosse quase que um think tank de public policy, que era essa atuação do Ira Milstein. É uma posição extremamente acadêmica, de pesquisa, de produção de texto, de, enfim, participar de eventos. Então, depois eu tive essa outra experiência no escritório, que foi muito pouco típica, que me ajudou demais, porque eu fiz um mergulho intenso no mundo da governança corporativa e não dava para prever que essa oportunidade estaria ali para mim, mas também aconteceu e me influenciou demais. Muitos textos que eu produzi posteriormente vieram daí, sobretudo, dessa segunda parte da experiência nessa posição muito sui generis que eu tive no escritório, que inclusive daí coincidiu com a crise de 2008. Então, estava todo mundo repensando o sistema do capitalismo global, foi interessantíssimo. E eu estava um pouco ali no centro do furacão, trabalhando com o grande Ira Milstein, que veio a falecer até esse ano, mas foi um gigante no campo e uma oportunidade muito especial que eu acabei tendo nesse contexto de trabalhar no escritório. E que bacana, porque é aquela coisa, as oportunidades vão surgindo e você tinha ali do lado a academia pronta para você começar. E aí surgiu dentro ali do escritório uma nova oportunidade. Você acabou fazendo o teu doutorado, né? Enfim, fez em Yale e também fez na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando você estava quase acabando, faltava um mês, aí a FGV te contratou como professor, onde você ficou por 13 anos. Como é que foi essa decisão, Marina, de abandonar a advocacia e migrar em tempo integral para o magistério? E você teve uma oportunidade muito interessante de estar dos dois lados da mesa, na advocacia e no magistério. Como é que você faz a conexão entre a teoria e a prática, especialmente na área onde você é referência, que é societário? Bom, para mim a migração foi do escritório para o doutorado, que era algo que eu já tinha colocado na cabeça desde a época da faculdade que eu ia fazer. E que a minha experiência em M&A só confirmou que era realmente isso mesmo que eu queria fazer. Mas eu até cheguei a, falei, em algum momento ligar para o meu orientador e eu tô voltando, e daí surgiu a oportunidade de trabalhar no escritório, eu falei, não tô voltando mais. E foi fantástico esse período trabalhando nessa posição de think tank de governança no escritório, mas claramente aquilo não era uma carreira, né? Era uma posição muito, muito contingente. E eu tinha, daí naquele momento já estava muito claro para mim que eu gostava muito de escrever, muito de pesquisar e que eu queria ser professora. O que eu acho, difícil na posição de professor é que a rota é menos clara, né? Para mim não era claro sequer que eu ia conseguir um emprego um dia. Então foi muito difícil, porque a posição no escritório era uma posição de prestígio e financeiramente muito atrativa, ainda mais eu era muito jovem na época. E daí foi duro, sabe? Esse salto pro incerto. Que até assim, hoje em dia parece não ser tão radical, mas eu tinha uma sensação de incerteza e insegurança gigante na época. Tipo, saltando assim para o desconhecido sem saber o que estaria lá depois. E também não, enfim, mas fiz esse pulo e realmente eu tive a sorte de, quando eu estava no doutorado, houve essa vaga que abriu na GV. Então, na verdade, eu fui contratada um pouco tempo antes, né? Deu bem certinho que eu comecei a lecionar logo depois de eu ter protocolado a tese, ainda antes da minha defesa, mas surgiu a vaga. Mas a vaga, Renato, ela era de propriedade de família. Eu me joguei também. Então, me joguei na vaga de propriedade de família e consegui ser contratada, tanto que no início eu dei aula de direito de família por muitos anos. E depois consegui daí internamente migrar pro direito societário. Então, assim, era quase perfeito, assim, houve uma certa ousadia em empurrar um pouquinho ali a definição da área do concurso que abriu na GV. Você perguntou também sobre teoria e prática.
são dois mundos, né? E só que o objeto é o mesmo. Eu gosto muito de uma metáfora que o Ronald Gilson, um grande professor de Stanford, de Columbia, meu coautor também, ele já era sócio de escritório quando ele virou professor inicialmente em Stanford. E ele falava, olha, hoje em dia eu sou entomologista, né, que é quem estuda os insetos, mas nessa posição é útil ter sido um besouro antes. Então, assim, é um olhar com um nível de generalidade, de abstração maior, mas sobre a mesma realidade. Eu acho assim, elas conversam de uma forma muito próxima, porque as teorias não se cuidam de mais nada senão do mundo que a gente vive buscando entendê-lo, explicá-lo e, quiçá, melhorá-lo um dia. Agora, o olhar, ele é distinto, né? O advogado está mergulhado ali na sua vida no momento, enquanto que na produção acadêmica a gente vê o contexto com uma distância maior, buscando dar sentido àquilo com perguntas mais amplas. E é interessante ter a sua visão, né? Porque de fato é o mesmo assunto, você vai ter dois olhares diferentes, mas que sem dúvida nenhuma eles se conversam. E tendo estado dos dois lados, você teve essa visão, que é difícil você encontrar alguém com uma visão tão profunda, porque você pode ter a visão dos dois lados, mas com tanta profundidade. Você contou um pouco da migração, né? Você até falou, olha, a migração foi do escritório para o doutorado, né? Não da advocacia para o magistério. Mas eu imagino que aquele começo na Fundação Getúlio Vargas não deva ter sido muito simples. Primeiro porque, como você bem colocou, você passou a lecionar uma matéria que não era a matéria que você estava acostumada. Né? E você mergulhou de cabeça. Isso é muito bacana, você abraçou o desafio e hoje está onde está. Segundo porque o magistério é uma carreira diferente da advocacia. Como é que foi aquele início na FGV? Que desafios que você encontrou? E pensando nesses 13 anos de Fundação Getúlio Vargas, qual foi a aula mais marcante que você lecionou e por quê? Tem algum bastidor bacana para trazer pra gente desse período? Bom, bastidor é o que não falta. Agora eu não sei o que eu vou... que eu vou compartilhar. Olha, você intuiu bem que não foi fácil. O meu primeiro ano de magistério foi muito difícil. E eu acho que, em parte, foi a adaptação à sala de aula. Eu venho de um pano de fundo de timidez quase que doentia. Então, quando eu estudava na escola, o momento mais difícil no meu dia era a hora que eu tinha que falar presente. É mesmo? E virou professora? Olha que curioso. Falar presente. E demorou muito para eu conseguir falar em público sem tremer. Então, para mim foi muito difícil. Então, acho que esse é um lado que foi difícil. E o outro lado que foi difícil é que eu estava saindo daí de uma teoria da história do direito societário e direito e economia, que foi de onde eu saí, para daí lecionar. Uma primeira matéria foi Obrigações e Contratos 1, também no início lecionei societário, lecionei direito de família, mas eu caí assim no Código Civil, num outro, enfim, foi uma transição abrupta e sem nenhum treinamento pedagógico. Então foi muito difícil. Eu acho que eu também dei muito azar naquele primeiro ano, que foi um ano assim em que eu tive alunos que me desafiavam muito, assim, até acho que uma questão de gênero fortíssima, mas foi dificílimo. Mas eu lembro que a minha mãe falava, minha filha, não se preocupe, isso nunca mais vai acontecer, é tão dramático que você está passando, que não vai mais acontecer. E é verdade, né? Passando esse período inicial foi tudo muito mais tranquilo, mas o período inicial foi bem difícil, muita adaptação. Mas acho que aí eu também sentei e pensei, não, vou ter que dar conta do novo desafio, né? Comecei a ler muita coisa sobre docência, comecei a ver o que os colegas faziam e me reinventei aí nesse momento. E hoje em dia eu adoro o espaço de sala de aula. Então eu realmente consigo, né, não só, digamos, dar conta do recado, né, que faz parte do job description, mas eu consigo derivar muita satisfação, né, e aprendizado desse espaço, que hoje em dia tem um espaço muito especial no meu coração, mas foi muito difícil. E eu imagino, principalmente porque você comentou que na escola você não conseguia falar presente, que é uma palavra. Eu até pensava, falo presente, falo eu. Falo presente, eu falo eu.
Tá chegando o nome, tá chegando, já começa a tremer. Mas e é curioso, porque você vira professor, eu tive a oportunidade, inclusive, de ver a sua apresentação lá no Congresso do Ibrademp, você faz com muita naturalidade, claro, já são muitos anos fazendo isso, mas eu imagino a migração, porque não é fácil falar em público. Ainda mais pra você, no teu caso, que você era super tímida. Qual foi a aula mais especial que você deu e por quê? Ai, você tá me provocando pra aula mais especial, mas eu não tenho essa aula muito especial. Mas eu tenho muitas, né? Então acho que isso que é um pouco difícil. Porque fiquei até pensando nisso. Qual é a aula mais especial? Eu acho que é muito difícil esse ranqueamento. Mas eu consigo pensar em várias. Muito da minha produção, isso é super interessante para mim. É muito claro que muito da minha produção eu consigo ligar a comentários e perguntas de alunos em cursos específicos que daí me direcionam para uma linha de investigação. Então, acho que um espaço muito frutífero. E daí são as aulas as mais diversas. Então, eu lembro que um curso super inocente, acho que era o curso sobre... era um curso de deals no Brasil para alunos intercampistas na GV. Daí teve um aluno da Nova Zelândia que me fez uma pergunta sobre diferença entre common law e civil law e depois eu escrevi, na verdade, um artigo que responde a essa pergunta. Para mim isso foi muito, muito marcante, mas teve vários outros exemplos que eu consigo lembrar da troca em sala de aula e como isso levou a reflexões e publicações futuras. Então tem muitas, eu tenho realmente muita. Eu não diria que aquele curso foi o mais marcante, foi aquele momento que foi muito marcante, mas tantos outros foram marcantes em outros aspectos. Eu acho mesmo, Renato, que é um enorme privilégio estar numa sala de aula trocando ideias com as novas mentes brilhantes da sua geração. É incrível. Então, assim, agora, minha favorita é agora, né? Ontem saí, até falei, meu Deus, que privilégio, eu aprendi tanto ontem, você não tem ideia das trocas que aconteceram. Então, realmente, os mais recentes estão mais próximos do coração, mas difícil escolher um favorito. Mas é legal você trazer essa história da troca, porque sempre que eu entrevisto um professor, eu pergunto qual é o grande ganho? E é a troca. Porque a gente pensa muito no professor, e é coisa do brasileiro, né, da exposição. Isso é o formato aqui, né, que depois eu vou até fazer essa pergunta, você vai contextualizar fora um pouco diferente, mas muitas vezes dá o clique, você fala, é uma pergunta inocente que o aluno faz e você começa a pensar e você trouxe um exemplo que você escreveu um artigo. Então, é muito bacana mesmo essa troca, dentre outras tantas coisas. Senhoras e senhores, é com muita alegria que venho aqui contar pra vocês que o podcast Direito de Resposta virou um livro. Isso mesmo que você ouviu. Já está vendo o livro Direito de Resposta com 13 dos 69 episódios das 3 primeiras temporadas, com trajetórias distintas e histórias que se complementam de carreiras bem-sucedidas no mercado jurídico. Para você que quer ler, reler, anotar, rabiscar, sublinhar e usar todas as informações que estão disponíveis em nosso podcast. O livro Direito de Resposta já está disponível nas principais plataformas, como na Amazon. Então entra lá, compre o livro, tire uma foto, marque o @sapirolegal no Instagram e não deixe de avaliar. E aí veio o convite para você assumir a partir de julho como professora titular de Harvard, que é uma coisa assim espetacular, e você é a primeira brasileira desde o Roberto Mangabeira, né? Como é que surgiu esse convite? O que mudou na tua vida, na tua rotina? E você sentiu algum preconceito por ser brasileira ou latina? Bom, como é que surgiu o convite? Surgiu um pouco, da minha perspectiva, um tanto quanto do nada. É até interessante. Às vezes os professores europeus me perguntam, então, você se candidatou? Não, eu jamais teria me candidatado. Ainda bem que nos Estados Unidos a pessoa não precisa se candidatar. Porque eu jamais estaria, né? Jamais teria pensado em assumir essa posição, em me candidatar. Mas o que eles fazem é, quando eles vão contratar professores no que eles chamam de mercado lateral, né, professores que já têm alguma senioridade para posições com tenure, com estabilidade, eles buscam ler muitos autores no campo. E essas faculdades mais badaladas fazem, como vai ser futuramente uma oferta com tenure, tem um convite para uma visita anterior. E normalmente essa visita, ela acarreta tanto da aula na universidade, como, para quem está sendo seriamente considerado, apresentar um trabalho para o corpo docente, que faz muito parte do modelo de contratação deles, né, o Job Talk. Que é isso? É apresentar um trabalho para o corpo docente. Então, eu tive, na verdade, convite para visitar, tendo em vista esse processo de contratação. Então, é um processo bastante demorado.
mas que redundou, então, no convite, daí é uma série de todo um trâmite, né, interno na universidade para esse tipo de oferta. Então, não vou dizer que caiu no meu colo, Renato, porque evidentemente, né, trabalhei muito para... Definitivamente não caiu. Mas eu acho muito interessante isso, porque eu não nada planejado, de modo algum, mas um dia eu chego em casa e recebo um e-mail tendo sido identificada e Harvard estava olhando para a contratação na minha área de direito societário. Até eles tinham bastante essa ideia de contratar várias pessoas, uma nova geração de direito societário. Então, esse era o olhar. Não tanto um olhar de uma outra área na qual eu atuo também, que é o direito comparado, mas eu não entrei nessa caixa, né? Era uma caixa realmente de uma prioridade de contratação focada no direito societário. E eu não me sinto, nunca, você falou, se eu me senti um pouco, não sei se foi discriminada a palavra. Preconceito por ser brasileira. Não senti tanto, né? Veja só que privilégio, né? É uma universidade com uma posição muito cobiçada. Então, não me senti nem um pouco. Fiquei absolutamente surpresa, lisonjeada com esse convite inicial. Não, acho que eu não senti esse preconceito. Não quer dizer que não exista, mas pelo menos ele não chegou a mim de modo algum. É interessante, porque eu vejo narrativas em sentido contrário, certo? Então, já ouvi muita gente pós-LLM ter sentido uma carga em vários contextos, essa carga. E essa eu particularmente não senti, que eu também não sei se ela não existe ou se ela não passou pelo meu filtro, mas te digo que não passou pelo meu filtro. E, inclusive, eu acho bastante interessante que meu orientador em Yale, o Henry Hansman, um grande expoente do campo, ele nunca, em nenhum momento, passou pela cabeça que eu não poderia, inclusive, focar a minha contribuição sobre o direito brasileiro. Porque a verdade é a seguinte, que muita gente no Brasil e fora não escreve sobre o direito brasileiro, mesmo no próprio Brasil. A pessoa faz mestrado, doutorado no Brasil e fica falando assim, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, e não tem nada ali e a jurisprudência brasileira, não, essa não aparece, né? E as reformas brasileiras e a história brasileira, essa não aparece. Então, eu tive muito esse privilégio que, em nenhum momento, o Henry Hansman, grande mente jurídica, achou que, não só o fato de eu ser brasileira, mas de eu ser brasileira e querer estudar o direito brasileiro seria um problema no sentido de ter, né, ideias relevantes para o campo, não só para o Brasil, mas para o campo de uma forma mais geral. Não, muito interessante ouvir isso e importante. O que mudou na tua rotina? Porque você vem de 13 anos de Fundação Getúlio Vargas. Aí você vai para Harvard. Eu sei que é só um semestre por enquanto, ainda incompleto. Mas o que mudou de bate-pronto na sua rotina? Bom, tô em outro local, né? A gente fala, tem uns amigos na FGV que falam, né? A cabeça pensa onde o pé tá. Bom, é um outro local. Muda muito e muda pouco, porque a verdade também é que é o mesmo tipo de posição que eu tinha antes, docência e pesquisa. Então, a gente fala, olha, que o prédio em Harvard ele é mais imponente, a minha sala também é maior, né? Então, acho que tem vários aspectos, né? Existe a hierarquia e economia política do conhecimento jurídico no mundo, são locais distintos. Mas, em última análise, o que eu faço é docência e pesquisa, que é o mesmíssimo métier. Aqui é uma faculdade muito grande, com uma vida intelectual muito ativa. Então, eu tenho muito mais seminários, né? Seminários, reunião de professores discutindo novos temas. Então, muita gente está passando por aqui. Então, eu sinto realmente que o ritmo é muito acelerado no sentido de outras oportunidades de troca acadêmica e intelectual, para além, digamos, né, da sala de aula e de alguma conferência que a gente vai, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que essa talvez seja o principal elemento que eu note mesmo, é que me parece que a vida que realmente é mais acelerada, tem mais coisas acontecendo, e isso toma bastante parte, enfim, do meu tempo, né? Mas que eu acho maravilhoso, porque realmente é um ambiente riquíssimo. Eu propício para isso, né? Para troca e para o aprendizado. Bom, você foi professora da Fundação Getúlio Vargas, você é professora titular de Harvard, mas além disso, você foi professora visitante em faculdades como Yale, Stanford, Pensilvânia, Colômbia e também em Herzliya, em Israel. Na sua visão, qual é a diferença entre as faculdades brasileiras e estrangeiras? Eu digo especialmente para os alunos, mas também para os professores,
E na sua visão, como é que essas faculdades elas impactam os seus respectivos mercados? Ai, ótimas perguntas. Vou dizer que a minha experiência na Faculdade Herzliya de Israel foi muito incompleta, porque eu tinha o convite e veio a pandemia, e daí eu dei aula por Zoom. Então, estou esperando a vez que eu vou retornar fora do Zoom. Zoom, então, nem conta. Então, isso quer dizer que a minha experiência realmente é em várias faculdades de Direito nos Estados Unidos e no Brasil, no ambiente da Fundação de Getúlio Vargas, que é talvez uma faculdade com muitas características próprias, né? Ela surgiu para não ser mais do mesmo, mas para ter um projeto diferenciado. Acho que algo que faz muita diferença é um modelo de alunos em tempo integral e professores em tempo integral. Então, você tem um ambiente acadêmico mais robusto, porque as pessoas estão fisicamente presentes e com uma disponibilidade de tempo maior. É claro que isso não vem do nada e é ligado com algo que a gente conversava antes também, que são os recursos, né? E claro que a FGV é uma instituição extremamente privilegiada no Brasil, mas realmente os recursos dessas faculdades norte-americanas são realmente absolutamente impressionantes. E isso oferece muito em termos de experiência de imersão, porque em qualquer seminário aqui tem gente toda semana vindo. Não é um, né? São vários. Eu não consigo nem em todos os seminários que me interessam, porque é impossível. Mas quem está por aqui não são só os professores daqui, que são muitos e estão aqui presentes, mas também são as pessoas circulando de outras faculdades, né, dos Estados Unidos e do mundo, que vêm aqui apresentar os seus trabalhos. Então, é um ambiente com uma intensidade muito grande, que eu acho que é muito, muito interessante para essa troca, como você falou, que é tão íncita tanto ao ensino como à ciência. Uma coisa que me chama a atenção é que no Brasil, até me corrija se eu estiver errado, é uma aula expositiva. Nos Estados Unidos, especialmente, é uma aula muito pautada em troca, tanto que os alunos eles recebem os materiais antes, eles se preparam para a aula e eles vão lá trocar. Qual é o impacto que tem para o aluno essa mudança de forma de lecionar? E aí eu vou aproveitar e fazer uma pergunta polêmica. Qual que é a tua visão? Tirando, claro, algumas faculdades pontuais que são diferentes, como você bem colocou, mas qual que é a tua visão sobre o ensino jurídico no Brasil? Acho que não tem um ensino jurídico no Brasil, é uma pluralidade de ensinos jurídicos no Brasil e a realidade, ela vem mudando muito, né, em nítida transformação. A Fundação Getúlio Vargas foi criada para reagir contra o ensino jurídico tradicional que você mencionou, de aulas fundamentalmente expositivas. Então, aulas fundamentalmente expositivas são um pouco o contrário do que a GV quis fazer e pregar, e a minha experiência no Brasil foi toda na GV, com a ideia, não, ensino participativo, métodos. Eu acho que tem muito mais ênfase em métodos na GV do que tem nas faculdades norte-americanas de uma forma geral, embora essa ideia de participação dos alunos, de maior troca, com certeza, ela é central também de preparação prévia. Então, esse é um ponto super importante, você falou, porque a troca não vai ser com base num achismo, vai ser com base numa leitura prévia de materiais, e para isso é muito importante que a pessoa tenha tempo, né? Então, são todos elementos ligados, né? Como é que a pessoa vai conseguir ler antes se ela tem uma outra ocupação no mesmo momento? Então, acho que esses aspectos são muito integrados. Vou dizer assim até, meu estilo, pessoalmente, eu sou professora porque gosto tanto de escola que não saí da escola. Eu também gosto de aula expositiva. Eu também gosto de aula. Então, eu, pessoalmente, não tenho absolutamente nada contra a aula expositiva. Já fui em aulas expositivas maravilhosas. E vou dizer que aqui no prédio, na Harvard Law School, também tem vários professores que têm um modelo de aula expositiva, mas não é o modelo dominante. Acho, sim, que a fronteira do pensamento é menos avançada com aulas expositivas do que com essas aulas com participação. Então, realmente, eu me filio ao movimento que entende que modelos de ensino participativos são mais interessantes, né? Principalmente para os alunos, mas também, entendo eu, para os professores, porque essa troca, como a gente já conversou, é muito importante, e a troca não vai existir se só eu falar comigo mesma, e ela vem realmente dessa participação dos alunos. Agora, tem de tudo no Brasil. Tem, e infelizmente, né, desde a minha época, eu acho que o problema não acabou, eu sei que o problema não acabou, professores que nem vão, não vão, ou chegam atrasados, então tem extremos, né? E tem também a mais fina flor da academia no Brasil também, né? Então, inclusive, eu acho que eu me beneficiei muito
apesar ali da experiência do choque no primeiro ano e um pouco do azar que eu tive no primeiro ano, que foi bastante desafiador a Fundação Getúlio Vargas, mas eu acho que essa ênfase que tinha na FGV, na sala de aula, foi algo que me ajudou muito a me desenvolver e que eu trago comigo até hoje. Eu acho que é algo importante. Então, acho que assim, tem de tudo no Brasil. Acho que a variância nas coisas no Brasil é muito impressionante, né? Então, e talvez a média, vou te dizer que eu acho que a média, ela deixa devendo bastante, mas também a gente tem polos de excelência absolutamente inegáveis também. Eu compactuo com a tua visão. Eu, pessoalmente, quem sou eu para dizer isso, mas eu pessoalmente gosto muito desse modelo de troca. Agora, quando eu penso em faculdade de Direito no Brasil, você concorda, assim, é um país continental, então você vai ter muitas variações. São 1.800 faculdades de Direito, é mais do que o mundo inteiro somado, o que é surreal. Mas um ponto que me incomoda muito no ensino jurídico não é nem o formato da aula ou a questão do professor ir, não ir, chegar atrasado, que, claro, não deveria acontecer, mas eu acho que é um ensino muito conservador e que utiliza as mesmas bases de 200 anos atrás. Você pega algumas faculdades que, de fato, elas são inovadoras, trazem um ensino diferente. Mas, enfim, faculdades de Direito que não ensinam talvez coisas muito do dia a dia, alguma coisa relacionada, por exemplo, à administração, que é uma coisa importante, comunicação. Então, eu sinto que a faculdade, de modo geral, compactou com a tua visão, na média, fica um pouco abaixo, mas obviamente que você tem as faculdades, os professores que se descolam. Você conhece a Sapiro? Nós somos uma empresa focada no mercado jurídico, especialmente em escritórios de advocacia de pequeno e médio porte, e que tem 2 pilares, recrutamento e consultoria. Acabando este episódio, acesse sapiro.com.br e saiba como podemos te ajudar. Quando a gente pensa um pouquinho na sua carreira, a sua carreira, Mariana, é uma carreira de muito sucesso. E por méritos, né? Como você falou, não caiu no colo definitivamente esse convite para você ir lecionar em Harvard. Você sente que você teve que superar mais obstáculos por ser mulher? Você citou um exemplo lá no comecinho, né, das aulas na FGV. Mas você sente que você teve que superar? E você, além de mulher, você é mãe, né? Que, enfim, é algo que de fato demanda muito tempo. Como é que isso impactou na tua carreira que também é tão demandante? Como fazer para girar tantos pratinhos ao mesmo tempo? Sim, Renato, se eu acho que tem mais obstáculos, olhando para trás, eu acho que tem mais obstáculos. Mas não é essa a mensagem que eu quero passar. Isso é um ponto importante. Assim, realisticamente, eu acho que tem mais obstáculos e são inegáveis. Então, acho que falando com várias... sim, né? Há uma lista de questões que infelizmente não desapareceram, mas certamente são bem menos graves hoje do que já foram no passado. Então, acho que sim, realisticamente, com certeza. E eu tenho uma lista, vou dizer que não presto muita atenção nessa lista. Vou dizer também que quando, olhando para mim lá atrás, né, e as questões de gênero, vou dizer, quando eu estava na faculdade, nem eram pautadas. Nem existia essa consciência. Inclusive, eu tive uma situação privilegiadíssima, já mencionei minha mãe, que era desembargadora, professora na universidade, muito admirada. A Federal do Rio Grande do Sul tinha uma série de mulheres expoentes, eu falei, a minha orientadora, a professora Júlia de Martins Costa, era uma delas, mas havia outras, era um ambiente que as mulheres tinham uma grande proeminência. E eu não imaginava por um segundo que teriam obstáculos. E eu acho isso importante, porque hoje, assim, os obstáculos existem, mas eles estão aí para serem superados. E me preocupa um pouco essa hipervalorização dos obstáculos, no sentido em que possa servir para desencorajar a geração seguinte, né? E eu não tinha isso, eu não tinha essa consciência, talvez. E eu acho que era muito bom não ter essa consciência, né? Porque não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então eu vejo muito dessa forma. Sim, os obstáculos existem, eles precisam ser eliminados, e depois que você ingressa no sistema, você pode se tornar uma força por bem, mas não se deixe impressionar com relação aos obstáculos de gênero. Aí você adiciona, bom, mas além disso tem a maternidade. Bom, daí é a outra, né? É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. A gente só vira mãe depois que vira mãe, e daí você não é a mesma pessoa. Eu tenho, né? Verdade. Comecei a falar com meu marido depois que eu virei mãe. Eu fiquei mais inteligente. Ele fala pra mim, não, Mariana, você ficou mais confiante. Mas na minha autocompreensão, eu achei que eu fiquei mais inteligente. Não era a mesma. Eu achei que eu cresci muito e conseguia fazer mais coisas, né? Seja como é que você vai interpretar. Meu marido, confesso pra vocês, nega a minha tese de que eu virei mais inteligente. Mas na minha autocompreensão, eu achei que aquilo me
Era um sonho meu muito grande ser mãe, esse sim era algo que eu queria muito, e achei que a Mariana pós-maternidade não era a mesma, era uma Mariana aí, daí turbinada, que conseguiu dar conta de mais coisas. Então, acho assim, é uma série de desafios, e desde os mais amplos até os mais pontuais, mas eu ouvi muita coisa que para mim foi duro, e eu não acho que seja verdade. Então, tinha colegas que falavam para mim, colegas mais queridos, mais progressistas, mais apoiadores, que falavam para mim, grávida, Mariana, você sabe que agora que você é mãe, você não vai ser mais convidada a ir para conferências. E eu fiquei, sério? E daí nas primeiras conferências que eu fui convidada e eu não pude ir porque eu tava, né, no período de licença, eu falava assim, ai, não posso, eu tenho um outro compromisso. Porque eu tava escondendo. Que besteira, né, Renato? Até assim, sem dúvida. Assim, ia ser uma besteira imensa. É claro que eu ia continuar sendo convidada. Aliás, é uma muito melhor explicação de que eu tava com um bebê em casa. Então, assim, tem também muita coisa que é fake, mas que é pesado, né? E eu sou muito contra, falando aqui, né, para as mulheres que estão nos ouvindo, sobrevalorizar os obstáculos, passando uma mensagem de que não é possível. Então, acho que tem obstáculos, tem uma lista enorme, mas também não sei o quanto, né, também são coisas, não digo que são pequenas, mas são obstáculos para serem superados. Eu acho que eu mencionei talvez o que tenha sido mais marcante para mim, que foi bem difícil, meu primeiro ano foi super difícil mesmo, mas a gente passa por isso e bola para frente. E tem coisas que são surpreendentes, assim, que a gente nem pode imaginar, mas por exemplo, um dos meus artigos mais queridos, que é uma ideia, eu criei essa metáfora do veil picking, como um tipo de desconsideração da personalidade jurídica, distinto de desconsideração patrimonial, com uma série de implicações. Era uma temática que eu estava pesquisando há muito tempo, mas eu não estava conseguindo organizar as ideias. E daí eu estava trabalhando em casa, minha filha estava em casa fazendo aula de inglês com a professora e eu, né, multitask, ouvindo a conversa. E daí a professora, elas brincavam de esconde-esconde no fim da aula. E a professora no fim da aula fala, don't peek. E daí eu tive aqueles momentos assim, eureka, com a palavra que eu ouvi. Naquele momento, o trabalho inteiro se materializou na minha frente. Então, tem coisas que a gente nem imagina que vão acontecer, né? Numa receita de bolo, mas acaba, assim, enfim, era um grande sonho para mim a questão da maternidade, e eu entendo que os obstáculos existem, mas também tem esse renascimento e essa inspiração que vem dessa nova vida que se abre também. E, portanto, para quem sonha com isso, siga em frente. Não, muito legal, super obrigado por ter dividido com a gente realmente a sua vivência e as suas impressões, porque é isso, eles estão aí. Estão e ponto, estão. Tá melhorando, eu concordo com você, mas ainda estão aí. E aí cabe, nesse caso, como você bem colocou, cabe você ir lá e superá-los ou, enfim, ficar supervalorizando talvez. Eu não posso entrar muito nesse mérito, mas eu acho que é um pouco do que você trouxe. Eu gosto muito dessa visão e eu acho que encoraja as nossas ouvintes para enfrentar esses obstáculos. Então, muito bacana. Até porque precisamos delas, né? Porque sem elas dúvida. será mais difícil eliminar esses obstáculos. E, portanto, não se desencorajem, se inspirem como uma força para a mudança. Eu acho que isso é bastante importante. Não, sem dúvida. Obrigado pelo recado e, enfim, pela força. Acho que isso é fundamental. Você tem uma carreira, como eu disse, de muito sucesso. Você se arrepende de algo que você tenha feito e até onde que você quer chegar? Não tenho arrependimentos na minha carreira que eu lembre, né? Talvez tenha talvez tenha tido alguma conferência que eu não deveria ter ido, ou alguma aula em que eu devesse ter feito alguma coisa diferente. Né? Micro deve existir vários, mas nada que me chama muito a atenção. Eu brinco que o meu grande arrependimento na vida é ter deixado o balé quando eu era criança. Então é algo assim, agora também já não dá mais, que não, já passou da minha idade. Nunca pensei muito onde eu quero chegar, né? Não é uma pergunta que eu me faço, interessante isso. Eu acho que eu não planejei a minha carreira dessa forma e acho que a carreira acadêmica é muito uma carreira de percurso. Eu vejo o meu métier como uma vida muito aventureira. Meu pai, que veio com essa metáfora quando eu virei professora, falou, Mariana, parabéns, a vida intelectual é a mais aventureira que existe. E é assim que eu sinto. E qual é a minha aventura? Eu estou perseguindo
ideias e novas formas de entender o nosso mundo, novos fatos, novas lentes. Então, nada, eu quero fazer mais aventuras, mais ideias, mais lentes, mais fatos, né, mais tesouros escondidos que eu vou desvendar, mas eu nem sei onde é que eu quero chegar, porque é um enorme percurso, né? É claro que certamente mais achados, mais ideias, mais visões, mais transformação e muito também que eu acho que para mim foi muito importante e eu vejo esse papel de mentoria das próximas gerações. Eu acho que isso é importante em todas as carreiras, mas na academia realmente existe essa tradição muito forte e eu tive mentores, professores incríveis, a quem eu sou extremamente grata e eu não posso fazer mais nada para eles, porque eles não posso ajudá-los com nada, né? E a única forma realmente é tentar, esse é um objetivo que eu tenho mesmo, tentar traduzir essa generosidade para com as gerações futuras. Então essa para mim é realmente uma parte da minha missão de pagar os ensinamentos e a ajuda que eu tive com relação à geração futura. Então para mim esse sim é um ponto bem presente. Isso é muito legal, né? Primeiro, em relação à primeira parte da tua resposta, dizem que o mais bacana é você curtir o caminho, né? Não a chegada. E em relação à segunda parte, fundamental, né? Você devolver o que você aprendeu e preparar, como você vem falando bastante, das gerações futuras, né? Você falou bastante da PJ até aqui. Agora eu queria saber quem é a Mariana na PF. O que você gosta de fazer? O que eu gosto de fazer? Bom, você falou da família, né? Pra mim, família é tudo. E eu tenho 2 filhas pequenas, não tão mais pequenas. Também já tá na idade em que eu sinto que, pelo menos pra mais velha, adolescência chegando. Então, pra mim, esse é um aspecto muito especial, né? Família pequena, marido, filhas, também família maior, amigos. Pra mim, isso é muito central. Fora isso, eu sou muito, talvez até assim, viciada em exercício físico. Então, pra mim, o que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer ginástica, né? Até gosto de fazer ginástica, vários tipos. E até ao longo do tempo eu me especializei muito em fazer coisas na tela, né? Então, em qualquer momento que sobra no dia, eu tenho meus pesos, eu tenho uma tela e eu faço aulas. Isso que eu gosto de fazer, aulinhas de ginástica. E para mim realmente muito importante, física e psicologicamente é algo para mim bastante constante. E gosto muito de dançar. Então para mim esse aspecto assim de festa, dança é muito caro também. Que legal, eu adoro fazer essa pergunta porque a gente traz aqui tanta gente bacana e que é muito reconhecida pelo lado profissional, mas é legal conhecer também o lado pessoal. O que a pessoa gosta de fazer no tempo livre, né? No pouco tempo que sobra. Para fechar esse bate-papo tão bacana, Mariana, sobre algum conselho para você trazer para os nossos ouvintes? Conselho? Nossa, tantos, né? Tantos. Mas sabe, isso aqui eu acho que é muito importante, assim, pensando em carreira, se conhecer e buscar fazer algo onde está o seu coração, né? Tem gente que é contra esse discurso, mas eu não sou, não. Eu acho que é muito importante a gente passar tanto tempo da vida no trabalho, fazer algo que de um lado você goste e de outro que você acha que importa, né? Que tem um purpose. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é difícil. Enfim, eu tive esse momento na minha vida que para mim foi importante de não estar no lugar que eu achava que era um lugar que fazia sentido para mim e acho que essa busca de encontrar esse lugar é uma busca que vale muito a pena, que faz toda a diferença. Muito bacana, fechamos com chave de ouro. Obrigado pelo conselho, pelas histórias, por ter compartilhado essa trajetória tão bacana, parabéns. Obrigado por levar a bandeira brasileira aí mundo afora, por representar tão bem o nosso país. E foi uma honra enorme te receber aqui no Direito de Resposta. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Mariana. Prazer é todo meu, Renato. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.